Bom dia, meu amigo, minha amiga. Como é bom poder começar o dia com você aqui no nosso devocional. Hoje eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. O texto diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Esse texto fala sobre o nosso olhar. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo e que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos não forem bons, o seu corpo será cheio de trevas. Por exemplo, o povo, quando foi para entrar na terra prometida, foram enviados ali vários espias. 10 voltaram com um relatório negativo e 2 com um relatório positivo. Mas é interessante porque a terra era a mesma e o que eles viram foi a mesma coisa. O que fez então eles interpretarem de maneira diferente? Lá no Jardim do Éden, quando a serpente propõe o pecado, ela diz assim: olha, comam desse fruto e os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O problema é que eles não eram cegos para que os seus olhos se abrissem. O que a serpente estava falando é de um outro tipo de olhar. Ela estava dizendo: olha, se vocês comerem desse fruto, os seus olhos espirituais serão fechados. Em contrapartida, os seus olhos carnais serão abertos. E a partir daquele momento, o homem olhou para Deus e teve medo. Olhou para a sua companheira e sentiu vergonha, sentiu culpa. E tudo mudou porque mudou também a maneira de olhar. Agora, na conversão de Saulo, o que acontece? Ele perde a visão. E ali ele perde a sua visão carnal para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Hoje você olha para o mundo com qual olhar? Com o olhar da carne ou com o olhar espiritual? Hoje você olha para sua família, para o seu futuro, para tudo o que acontece com você puramente com um olhar carnal ou com um olhar espiritual? Porque o texto diz assim: assim fixamos os olhos, ou seja, não é para olhar de vez em quando, é para fixar. Isso significa que você deve se mover olhando apenas para aquele alvo, para aquele objetivo. E qual é o alvo e qual é o objetivo? Aquilo que é eterno e não aquilo que é transitório. Ou seja, tudo isso daqui vai passar, mas o que Deus está fazendo, isso vai durar para todo sempre. Portanto, nós não podemos olhar para essa vida de maneira material e carnal, e sim de maneira espiritual, porque o mundo espiritual rege o mundo material. Olhe para o seu cônjuge, não como ele está nesse momento, mas procure olhar para ele como Deus o fez para ser. Procure olhar para sua família tentando enxergar os sonhos de Deus para sua família. Procure olhar para sua profissão, para sua carreira, para os seus problemas, aquilo que acontece com você ao longo do dia de uma maneira espiritual. Dessa maneira você vai saber o que fazer, como agir, como proceder, e você será muito mais feliz. Fixe os seus olhos não naquilo que você está vendo agora, mas principalmente naquilo que você não está vendo, porque isso é eterno. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí aonde você está. Querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar este meu irmão, essa minha irmã em oração, Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas eu sei que o Senhor me trouxe aqui nesse dia para falar para ela, para parar de olhar as coisas de maneira material e começar a olhar para o Senhor. O Senhor me lembra agora de Josafá, que estava diante de uma guerra, e ele olha para o povo e diz: olha, os meus olhos estão fixos no Senhor. Vamos marchar e louvar a Deus. E enquanto nós louvamos ao Senhor, sabe o que aconteceu? O povo inimigo foi destruído. E é isso que o Senhor te convida a fazer, que você possa marchar em louvor e adoração, em gratidão a Deus, até que aquilo que Deus tenha te falado se torne uma realidade. Ajuste o seu olhar, olhe para Deus e a sua vida será diferente. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.